Já estamos de volta e eu tenho um recadinho para você. Gente, vocês já conhecem o ninho levinho que está dando o que falar? E ó, nem precisa dizer que as mamães que experimentaram aprovaram. E os filhos mais ainda, né? Ele é o semidesnatado de ninho com 50% menos gorduras. Pode ficar tranquila, porque ele tem a mesma quantidade de proteína, cálcio do leite e as mesmas vitaminas, ferro, zinco do ninho forte mais. É uma opção para mães que se preocupam em reduzir a quantidade de gorduras que seu filho consome, um verdadeiro aliado. Quer experimentar? Então procure por Ninho Levinho na internet e descubra onde estão rolando as degustações. Ninho Levinho, forte e gostoso como sempre, com 50% menos gorduras. Você aí já pensou em como que você tem que preparar uma comida? Você sabe que o que está sobrando na sua casa pode estar faltando no prato de alguém? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a nutricionista Slaine Nogueira. Slaine, como é que é isso? Quer dizer, o que sobra do meu preparo ali pode servir para preparar a refeição de alguém? Com certeza, principalmente aqueles direcionados a cascas de verduras e de frutas, né? A gente pode fazer um bom reaproveitamento. Certo. E, inclusive, as pessoas deveriam até ter um pouco de consciência no que sobra no prato delas, assim que elas comem. Que, às vezes, a gente acaba colocando a porção, olhando e não pensando se realmente na quantidade daquilo que vai saciar. Certo. Então, primeiramente, seria interessante as pessoas tomarem consciência de colocar no prato apenas o que vai comer, para não haver esse desperdício, certo. Como também aproveitar as sobras desses alimentos, como as próprias cascas, né, de frutas e verduras, os talos e folhas de algumas verduras, inclusive para essa própria pessoa poderia aproveitar nas outras refeições. Entendi. Porque o que a gente tem é muito desperdício, né? Muito desperdício. Eu fico até um pouco assim, indignada quando eu vejo alguma situação em alguns restaurantes, o que sobra nos pratos das pessoas, até mesmo quando eu trabalho na cozinha, né, de restaurantes. Nós nutricionistas temos que trabalhar em cima disso daí, para não haver desperdício, para a gente sempre reaproveitar o que está sobrando ou então o que está ali sendo retirado. Por exemplo, algumas cascas, por exemplo, né? O que se consegue fazer? Cita uma casca que a gente possa fazer uma outra coisa. Então, a maioria das frutas certo. Deve ser... a maioria das frutas já para aproveitar a casca, para a gente fazer alguma receita direcionada a sucos, né? Como, por exemplo, esses sucos que a gente denomina como verde, né? Ou então o próprio detox. Só que a gente deve ter um pouco de consciência de que essas denominações, às vezes, não são direcionadas ao que está, assim, na moda de que ela vai fazer uma limpeza, de que o suco vai fazer uma limpeza. Entendi. A gente tem que direcionar esses sucos como se eles vão fornecer normalmente as vitaminas e minerais que necessitamos. Entendi. Então, normalmente quando se faz os sucos, são realmente aproveitado toda a parte da fruta e da verdura, né? Algumas vezes, quando a gente faz uma salada, acaba retirando aquele talo ali, da couve, por exemplo, de alguma alface. Nos sucos não, tem que aproveitar tudo mesmo. Tudo e colocar lá. Porque nessa receita não é para ser inclusa, não é para ser adicionado açúcar ou nenhum tipo de adoçante. Né? O sabor mesmo do suco, ele vem diretamente da fruta. Então, fruta, né? A fruta, colocar assim a casca, aproveitar, por exemplo, na maioria das vezes é acrescentado abacaxi nesses sucos. E algumas pessoas retiram a casca, né? Desperdiçam, jogam no lixo. Então, o que é que acontece? O interessante é dar uma higienização, fazer uma boa higienização para reaproveitar essa casca, porque como ela é carrasquenta, aí pode ter sujidades ali na casca. Então, seria interessante fazer primeiramente a lavagem, depois dar uma escovadinha e utilizar. Como também de algumas verduras, pode utilizar, por exemplo, fazer alguma sopa ou alguma torta salgada, por exemplo. E até mesmo acrescentar mesmo na salada. A gente tem que provar para saber se realmente a gente gosta ou não, não é? Tem coisas que eu realmente olho assim olha, e já né? acho que não vou gostar. Isso. Como é que você é com a alimentação, Lani? Assim, você aproveita muita coisa na sua casa? Você come, como você trabalha o dia inteiro, você come mais na rua? Nesse caso, geralmente eu como na rua, né? O dia a dia, a correria, a gente não consegue fazer uma alimentação assim saudável, nem aproveitar as frutas. Geralmente é no restaurante. Então eu não fico sabendo se ela está reaproveitando ou não. Mas é muito bom, interessante se conscientizar no que
doutora está falando. E até porque, por exemplo, eu lá em casa, às vezes, quando a gente também come muito na rua, e tem pessoas que quando vai a um self-service, principalmente quando ele é sem balança, aí as pessoas vão com um olho maior do que o estômago, né? Exato. Então enche o prato, porque já estou pagando, sei lá, um valor fixo mesmo, então enche o prato e sobra. E aí vai o desperdício, porque aquilo vai para o lixo. Né? Então não é porque você já pagou um valor X que você vai... Não, coloca no prato. Então lá em casa eu educo muito a Alana assim, a gente bota uma quantidade. Comeu aquilo, ainda faço espero uns 5, 10 minutinhos, ainda tá com fome? Então vai lá, se serve mais um pouquinho de novo, tal, do que colocar muito e sobrar no prato. Exatamente, né? A gente tem a questão de ter mais olho do que assim, o aspecto mesmo da fome da gente, né? Que é o organismo da gente reage dessa forma, é tendo a fome que a gente vai lá e tem que porcionar do jeito que o nosso corpo quer e não haver esse desperdício. E outro detalhe muito interessante é que, por incrível que pareça, o que a gente está desperdiçando, retirando cascas, por exemplo, é justamente naquela parte onde há um maior valor nutricional de vitaminas e minerais. Não há, em grande parte, daquilo que normalmente a gente consome. Certo. Há justamente nisso do que a gente desperdiça. Então, o pessoal de casa deveria até ter mais consciência disso, de que quando for oferecer, por exemplo, aos filhos, os filhos ficam até... sempre pedem, tire a casca das maçãs ou da goiaba, por exemplo. Não, deixa a casca lá para que aos poucos a criança também tenha consciência de que aquilo que está jogando fora é para ser aproveitado e também aproveitado em consciência do nosso próximo, que tem muitas pessoas ainda que passam pela situação da fome, né? Infelizmente, no mundo. né? Infelizmente. Uma situação que é muito forte e que tem bastante aí, não é nem só pela nossa cidade, nem nosso vizinho, é no mundo inteiro. Quando a gente para assistir algumas coisas, principalmente quem assiste TV a cabo, né, que tem esses os documentários da África, por exemplo. Você fica ali, esses dias eu estava com a Alana assistindo em casa e mostrando para ela, né? Porque a gente sempre... Já nessa idade, elas terem esse impacto, porque a gente né? sempre faz a gente sempre ora, né? Então a gente sempre ora antes das refeições, agradecendo a oportunidade de ter aquele alimento ali para poder, né, se saciar. E aí eu falei para ela, tá vendo como é importante? Porque tem gente que não tem. Não só o fato de agradecer, mas o fato de saber que não chegou tão fácil até a nossa mesa, que tem um trabalho por trás e que tem pessoas que infelizmente não têm e morrem de fome. Pessoas que são literalmente pele e osso e estão morrendo ali de fome. Então a gente tem que ter consciência de tudo que a gente tem, agradecer pelo que a gente tem e pensar que existe um próximo, que você pode estar ajudando ele com o mínimo, mas que para ele vai ser o máximo, porque ele não tem nada. Com certeza. E outro caso também interessante é direcionar até a questão do lixo mesmo, que é formado a partir desses restos dos alimentos, né, que é o lixo orgânico. Infelizmente aqui no Brasil não há uma boa fiscalização, né, em cima dessa questão aí dessas empresas que coletam os lixos nas cidades. Né? Hoje de manhã mesmo, antes de eu sair de casa, eu estava vendo uma reportagem eles fizeram uma comparação entre essa coleta de lixo no Japão, né, o país de primeiro mundo, para o Brasil. Nossa, eles aproveitam ali aquele lixo para gerar energia, né? Há uma queima mesmo, tem uma usina, digamos assim, uma empresa que eles queimam lixo que não é realmente aproveitável, né? Não é o lixo orgânico. E nessa queima vai gerar energia para eles fazerem boa parte das atividades. Inclusive na própria empresa tem uma sala direcionada até ao lazer de pessoas idosas, onde há piscinas com a temperatura elevada para a saúde aí dos idosos, para eles trabalharem essa questão aquecidas, exato. Slaine, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E até a próxima. Obrigada. É tanta coisa para falar, não que eu queria falar mais, mas das próximas vezes, né? A gente fala mais, porque um assunto vai puxando o outro, verdade. Né? E são assuntos que são relevantes. Isso. São bem bacana. Então agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais tudo de bom. E eu vou ler os recadinhos no próximo bloco, então manda que ainda dá tempo.